Senhor nosso Deus, nós agradecemos-te pelas bênçãos que tu tens derramado sobre o teu povo, não só aquelas que são de natureza espiritual, mas aquelas que nós podemos ver de uma forma mais prática, que são as bênçãos materiais. Em particular, Senhor, te louvamos pela oportunidade que tivemos de ver. Tu abençoares aqueles que se dedicaram a trabalhar e a servir a causa, principalmente os projetos sociais da nossa Igreja. Querido Deus, assim como tu te fazes presente através da manifestação do teu poder, queremos também, bom Pai, sentir-te agora junto ao nosso coração, a falar e a influenciar-nos naquilo que seja a tua boa vontade para a nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes e visitas e às pessoas que nos veem através da internet. E para continuarmos a louvar ao Senhor, vamos louvar com o hino número 330. 330. Então, como acabamos de cantar, vamos orar e vamos colocar de joelhos. Querido e amado Pai, querido e amado Senhor, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais um sábado, junto à tua companhia e junto aos nossos irmãos, Senhor. Que nos ajudes, Senhor, a sempre trabalhar com grande fé por Ti, Senhor Jesus, a que possamos colocar todas as nossas forças, Senhor, no Teu trabalho, possamos ser dedicados e que assim a Tua seara possa ser grande, a colheita possa ser grande e muitas pessoas possam também, Senhor Jesus, estar um dia no céu contigo. Abençoa-nos, dá-nos o resto de um sábado feliz, ajuda o pregador desta manhã, que as suas palavras possam ser as tuas e possas nos rodear a cada um de nós com uma atmosfera do céu e do Espírito Santo. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.
culto desta manhã com os nossos dízimos e as nossas ofertas, começando pelas crianças. Vamos orar. Querido Pai, que habitas nos altos céus, muitas graças te damos, Senhor, por mais um dia de sábado que nos concedes a nós todos, Senhor. Nesta hora nós pedimos, Senhor, que possas abençoar, Senhor, estas dízimos e estas ofertas, que foram dados com o coração humilde e sincero, Senhor. Que tu possas abençoar cada família e cada doador nas suas vidas, Senhor. Senhor, neste momento, te peço, meu Pai, Senhor, todos aqueles que um dia estiverem sentados nestes bancos, Senhor, que eles possam sentir o toque do Espírito Santo, que eles possam voltar antes que seja tarde, Senhor. Que nós possamos ser cada dia missionários, falando de Ti sem reservas aos outros, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, não que haja qualquer merecimento em nós, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Quem estava a dormir acordou. Bem dispostos? Sim. Olha, o Simão quis ajudar-me, então ele tem aqui na mão. Podes mostrar? Isto o que é? Uma pedra.
Vocês acham possível uma pedra falar? Não? Certeza? Sabem que existe um verso na Bíblia que diz assim: se eles se calarem, até as pedras clamarão. E agora, já acham possível as pedras falarem? Jesus disse um dia que se as pessoas não falassem sobre ele, que as pedras falariam. E a história que eu vos vou contar hoje não é sobre uma pedra, mas é sobre um alimento que nasce aqui. O que é isto que está aqui? Um alimento que nasce na terra, debaixo da terra. O que nós vemos por cima da terra são os ramos da batata. Só vemos se a batata está realmente boa depois de a tirarmos de onde? Da terra. Vocês disseram que achavam que uma pedra não fala. E vocês acham que uma batata como esta podia pregar um sermão? Não. Então eu vou contar-vos a história de um senhor chamado Leonard Hastings, que viveu no tempo de Guilherme Miller. Quem é que se lembra de Guilherme Miller? E o que é que Guilherme Miller pregava? Sobre a vinda de Jesus. Ele pregava que Jesus ia voltar quando? Em 1844. E quem é que se lembra do dia? Do mês? Outubro. 22 de outubro de 1844. O Sr. Leonard assistiu às pregações que o Guilherme Miller fazia e acreditava fielmente que Jesus ia voltar naquela data. E ele cuidava de gado, mas também cultivava batatas. E na primavera desse ano, ele encheu o campo de batatas. E as batatas foram crescendo, crescendo e estavam prontas para serem arrancadas quando? Em outubro de 1844. Acham que o Leonardo foi apanhar as batatas ou não foi apanhar as batatas? Elas estavam prontinhas, bonitas, prontas para serem apanhadas. Como Jesus ia voltar e ele acreditava fielmente que Jesus ia voltar, ele não foi apanhar as batatas. Ao contrário de todos os outros que também cultivavam batatas, que foram apanhá-las. E eles diziam: o Leonardo não está bom da cabeça. Se ele deixar as batatas ali, elas vão morrer, apodrecer. Então Leonardo pensou: as minhas batatas vão pregar aos outros sobre a volta de Jesus. E assim foi. Todos os que olhavam para os campos de cultivo do Sr. Leonard pensavam naquilo que ele andava a pregar, que era sobre a volta de Jesus. É verdade que Jesus não voltou naquela data. E o Sr. Leonard pensou: as minhas batatas. E foi lá ver como é que estavam as batatas. Acham que tinham apodrecido? Pois não. Jesus não voltou, é verdade, mas Jesus cuidou das batatas do Sr. Leonard para que ele e a sua família tivessem o que comer. E sabe o que é que aconteceu? As batatas das outras pessoas que as apanharam e guardaram no celeiro estragaram-se porque houve uma praga tão grande que estragou todas as batatas que estavam nos celeiros das pessoas. Mas as batatas do Sr. Leonard, que ficaram na terra mais tempo do que deviam, porque ele acreditava mesmo que Jesus ia voltar, não se estragaram. Então, além do Sr. Leonard ter batatas para si e para a sua família, ele ainda vendeu aos vizinhos que não tinham batatas para comer. Esta história mostra-nos que Jesus cuida sempre de nós em quaisquer circunstâncias e que realmente, apesar das pedras e das batatas não terem boca, as batatas mostraram aos outros ou não mostraram aquilo que o Leonardo acreditava? Sempre que eles olhavam para lá, eles pensavam: olha, ele acredita que Jesus vai voltar e por isso não apanham as batatas. Quando nós somos fiéis a Deus e àquilo em que nós acreditamos, Deus cuida de nós em quaisquer circunstâncias e em todos os momentos. Está bem?
Deus cuida de cada um de vocês, todos os dias, e de cada um dos adultos também. Um bom sábado para vocês. Sem dúvida que esta confiança que o Sr. Leonard tinha no Senhor valeu a pena, porque o Senhor sustenta-nos com a sua mão. Há um texto de Isaías 41:10 que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu te sustento com a tua mão direita. Todos estes projetos que a Igreja tem empreendido, a ADRA, o livro missionário, a saúde, as saladas, só são possíveis porque o Senhor sustenta a sua Igreja e nos dá forças a todos para os empreender e para os executar. Que nós possamos realmente nos sentir seguros na mão do Senhor e possamos aceitar e segurá-la com todas as forças que nós tenhamos. Esta é uma música conhecida, se os irmãos quiserem se juntar a mim no coro, convido-vos a fazer. Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, pois segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, pois segura
Quero desejar mais uma vez a todos os irmãos um sábado abençoado e neste momento aproveito também para saudar aqueles nossos irmãos e amigos que nos assistem pela internet, desejando-lhes que também tenham na presença do Senhor um dia de grandes bênçãos. Quero convidá-los neste instante a abrirmos a nossa Bíblia, abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13, e vamos ler uma série de 10 parábolas contadas por Jesus junto ao mar da Galileia, ou também conhecido o mar de Genezaré. Mateus, capítulo 13, do verso 3 em diante. Diz então a palavra do Senhor assim: E depois de muitas coisas que lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o Senhor saiu a semear, eis que um semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E a outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. O que aconteceu aqui nesta história é algo que todos nós conhecemos muito bem como sendo a parábola do semeador. Mas antes de falarmos propriamente da parábola do semeador, gostaria de vos propor uma parábola moderna. Conta-se que há alguns anos atrás existia junto a uma baía um pequeno posto salva-vidas aonde quase a cair aquelas instalações eram zeladas por um grupo de pessoas extremamente cuidadosas e interessadas em salvar pessoas que entrassem em naufrágio. Aquela região da costa era uma área extremamente perigosa e com muita frequência naufrágios aconteciam ali e, naturalmente, nestes naufrágios, com alguma regularidade, pessoas perdiam a vida. O grupo de pessoas que trabalhavam neste posto de salvamento era um grupo de pessoas extremamente dedicadas. E elas faziam o melhor de si, vigiando as águas noite e dia, atirando-se ao mar, não importava a intensidade da tempestade, para salvar aqueles que se encontravam em desgraça. E o que é certo é que a população das aldeias ao redor apreciava imenso os nadadores, os salvadores deste posto de salva-vidas. As pessoas ao redor começaram a juntar-se para comprar barcos novos, para que os salva-vidas pudessem salvar mais e mais eficientemente pessoas que entrassem em naufrágio. Ao final de algum tempo, novas tripulações foram treinadas para que pudessem continuar a melhorar os serviços daquele pequeno e humilde posto de salva-vidas naquela baía, junto à praia, junto ao mar rochoso. Alguém teve a ideia de que se pudesse construir novas instalações. E quando um dia aconteceu um grande naufrágio, as pessoas deram-se conta de que os velhos beliches que tinham servido durante tantos anos precisavam ser substituídos, porque embora uma pessoa viesse de uma tempestade, era necessário que ao chegar àquele posto de salva-vidas pudesse encontrar conforto e uma maneira de poder estar adequadamente logo depois de vir da forte voragem do mar. O que é certo é que aquele lugar, com as pessoas, as inúmeras pessoas que foram salvas, acabou por se tornar também um ponto de encontro para muitas delas. E aquele posto que inicialmente era quase uma cabana a cair aos pedaços, com um pequeno barco que de tempos a tempos era posto no mar,
agora tinha bonitas embarcações, já tinha uma construção em rocha, uma construção em alvenaria, o que fazia daquele lugar um belo lugar, um belo edifício. E mais do que propriamente um posto de salva-vidas, aquele lugar acabou por se tornar também um ponto de encontro, um lugar de convívio. E aos poucos, apesar de aquele posto de salva-vidas ser um lugar com o objetivo justamente de resgatar náufragos do mar, acabou por se tornar também um clube social bastante famoso, a ponto de ter muitos sócios, de ter um bom orçamento, que já permitia agora que as pessoas pudessem reunir-se ali para serem admitidas e conviverem naquele clube social, e contrataram-se marinheiros e salvadores profissionais para poderem fazer o serviço daquele posto de salva-vidas. Um dia houve um grande naufrágio. Imensas pessoas foram trazidas e algumas daquelas que faziam parte deste clube começaram a ficar um pouco preocupadas porque as instalações eram dignas demais, eram bonitas demais, eram luxuosas demais para algumas pessoas que vieram, algumas de etnias diferentes. Algumas pessoas que chegaram estavam muito sujas, estavam imundas, outras traziam doenças, e logo foi votado que aquele posto salva-vidas deveria ter um anexo ao lado, com balneários, para que as pessoas fossem higienizadas e fossem, de alguma forma, desinfectadas, para depois poderem entrar nas instalações do posto de salva-vidas, que agora tinha se transformado num luxuoso clube social. As pessoas que eram admitidas no clube ainda passavam por uma cerimónia onde existia uma sala central com barcos, com boias, com remos, toda uma série de elementos que eram usados no processo de salvar vidas no mar. Mas o que é verdade é que muitas destas pessoas não entravam naquele clube propriamente para serem salva-vidas, mas pelo prestígio que aquele lugar lhes dava por ser um lugar agradável de convívio. Um dia aconteceu uma assembleia onde todos os sócios e membros daquele clube foram convidados. E o assunto que se discutia naquela assembleia era: será que valeria a pena aquele clube que outrora tinha sido um posto de salva-vidas continuar a ser o lugar onde as instalações da estação de salva-vidas pudessem continuar a funcionar? Algumas pessoas naquele grupo alertaram para a importância da filosofia e da razão de existir daquelas instalações. Mas outros disseram: bom, se vocês querem continuar a salvar vidas, por favor, coloquem as vossas instalações em outra baía, continuem a salvar vidas, que nós aqui queremos transformar-nos propriamente num clube social. Com tristeza e com alguma frustração, aqueles poucos associados do clube deixaram a antiga estação de salvamento e foram então para outra baía a sul, onde eles puderam então construir o seu posto, o novo posto de salva-vidas. É interessante que ao final de alguns anos, este novo posto de salva-vidas acabou também por se transformar num clube social, tendo que ser construído um novo posto e assim sucessivamente. Hoje, naquela parte da costa, existem vários clubes sociais muito animados, mas continua a existir apenas um pequeno e tosco posto salva-vidas, no qual algumas pessoas são salvas. E o que é trágico é que naquela parte da costa ainda muitos naufrágios continuam a acontecer e muitas vidas a se perderem. Esta história, meus queridos amigos, é uma história que nos faz certamente pensar. Talvez neste momento nós possamos, com um certo sorriso, pensar que esta história pode, de alguma maneira, reproduzir metaforicamente um pouco da história da nossa própria igreja, como movimento e como congregação. Muitas igrejas, meus queridos, têm se tornado, além de
estações de salvamento têm se tornado muitas vezes mais em clubes sociais, onde as pessoas vêm para ouvir bonitas mensagens bíblicas, assistirem a programas agradáveis, mas de onde poucos saem com coragem para salvar vidas no meio da tempestade moral em que o nosso mundo se encontra. Acreditamos, meus queridos, que neste momento, no nosso território, na Ilha da Madeira, no nosso território a nível nacional, no mundo em que vivemos, existem muitas pessoas a naufragar, muitas pessoas a sucumbir. E que nós, em certo sentido, com o privilégio que temos da parte de Deus, lhes temos uma mensagem a oferecer. Acontecia o ano de 29 depois de Cristo, provavelmente o mês de outubro, mais ou menos, quando Jesus contou a história que nós acabamos de ler. Cristo, ali numa encosta junto ao mar da Galileia, certamente podia ver e contemplar alguns campos, aonde naquele instante lavradores estavam a trabalhar. Alguns a lançar semente, outros, quem sabe, num processo um pouco mais adiantado, já estavam a lavrar, fazendo com que a terra, sendo revolvida, pudesse esconder, enterrar a semente. E quando Jesus contou esta parábola que acabamos de ler, Jesus quis fazer os seus discípulos e os seus ouvintes entender basicamente duas importantes lições. A primeira delas, que quando pregamos a palavra de Deus, há formas diferenciadas de receber a mensagem do Senhor. Por isso é que encontramos aqui 4 tipos de terreno. Mas há também uma segunda mensagem, e esta talvez a mais importante de todas elas, que é o imperativo de que cada um de nós também é um semeador. Cada um de nós também tem a responsabilidade de levar a outros o conhecimento da palavra de Deus. E aqui, muito claramente, a palavra de Deus é comparada a uma semente. Tanto a Bíblia quanto a semente têm algo em comum. Inicialmente, são de singela e pouca aparência. Quando olhamos para a Bíblia, ele não passa de um livro. Um livro entre milhões e milhões de livros que já foram escritos. Um livro que tem uma linguagem aparentemente antiquada, sobre o qual muitas pessoas falam, mas poucos realmente sabem do que falam. Um livro que tem influenciado a vida de muitos, mas a respeito do qual poucos realmente conhecem verdadeiramente o seu poder. A semente tem algo semelhante também. Tem uma aparência normalmente um pouco simples demais. Normalmente as sementes têm cores pouco atraentes. O seu objetivo é serem enterradas na terra para que morram e depois frutifiquem. E é o poder germinativo da semente e da palavra de Deus que efetivamente faz com que ela seja diferente. Assim como a semente tem o potencial de germinar e dar origem a uma nova planta, a palavra de Deus, embora simples, embora de pouca expressividade, também pode transformar vidas com consequências eternas. Mas vamos analisar agora os vários tipos de terreno sobre os quais a semente cai. O primeiro terreno sobre o qual, ou o primeiro tipo de solo sobre o qual cai a semente é o terreno pedregoso. E a Bíblia mostra-nos, através das palavras de Jesus, que este solo, ou melhor, não é o caminho, não é o terreno pedregoso, mas sim o caminho, aonde a semente cai, rapidamente as aves do céu que acompanham o semeador vão e tiram, comem a semente e ela nem sequer tem tempo de ser germinada. É interessante que aqueles que pregam a palavra de Deus normalmente são perseguidos por vicissitudes e contrariedades que procuram de alguma maneira dissuadi-los do trabalho da pregação da palavra de Deus.
Assim como o semeador também é seguido pelas aves do céu, que neste contexto, de uma forma muito específica, representa justamente o próprio inimigo, que tenta retirar do coração dos ouvintes a palavra do Senhor e a sua influência. O caminho representa aqueles que são ouvintes superficiais da palavra de Deus, para os quais a verdade do Evangelho não tem qualquer efeito. Estes ouvintes não sentem a necessidade do Evangelho. Eles ouvem a palavra, embora como ouvintes, eles não estão atentos. Para eles, a palavra da verdade não faz sentido. Assim, perante a indiferença destes ouvintes, Satanás vem e arrebata a palavra de Deus do seu coração. Provavelmente entre os ouvintes de Jesus que o escutavam, estavam muitos que eram seus inimigos. E estes poderiam ser comparados, efetivamente, a este tipo de solo, o caminho, duro, pisado, empedernido, sobre o qual não poderia haver nada que permitisse a penetração da palavra. Um bom exemplo deste caminho, ou do tipo de solo que este caminho representa, seria o caso do discípulo Judas Iscariotes. Alguém que ouvia a palavra, mas que não a recebeu e nem sofreu qualquer efeito da mesma. Depois, há um segundo tipo de terreno, que é o terreno pedregoso. O terreno pedregoso é algo muito comum ainda hoje na Palestina. São áreas onde existem grandes lajes, grandes pedras, grandes calhaus, cobertos por uma fina camada de solo, que até pode ser um solo fértil, mas que pelo fato de ser tão fino que não consegue reter umidade, também não tem nutrientes suficientes para fazer a planta crescer. Até pode fazê-la germinar, mas o calor da pedra, o calor absorvido pelo sol da pedra que está abaixo, faz com que a própria semente, pouco tempo depois, venha a falecer. E comparados a estes, são aqueles que acolhem o Evangelho rapidamente e com alegria e algum entusiasmo, mas que o fazem de forma apenas superficial. A palavra do Evangelho é recebida por eles de modo emotivo, de modo extremamente emocional, mas quando as emoções passam, as convicções também desaparecem. A laje, a pedra do egoísmo que está logo abaixo, as impede de ter um compromisso mais profundo com Cristo. E a sua disponibilidade para o serviço acaba por ser superficial, acaba por ser rapidamente destruída. Este tipo de ouvintes seriam aqueles, por exemplo, os seguidores de Jesus, que estavam à procura apenas de ver os seus milagres. Seguiam-no com entusiasmo, mas logo murchava o seu entusiasmo quando as dificuldades e as perseguições vinham. Um bom exemplo deste tipo de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que rapidamente perdem o interesse, são pessoas como, por exemplo, um discípulo a quem Paulo pregou e durante algum tempo o acompanhou, chamado Demas. Podemos encontrar uma observação a seu respeito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, onde Paulo lamenta a desistência de Demas do trabalho missionário. Depois, há um terceiro tipo de terreno, que é o terreno onde nascem espinhos. Este terreno, por ter plantas que crescem, têm um crescimento mais rápido do que o do trigo, acabam por sufocar o desenvolvimento da planta tão desejada. E o que acontece é que a planta, ou a semente, acaba também por não chegar a frutificar. Ela pode até germinar, mas finalmente acaba por morrer. E as pessoas que poderiam ser comparadas, ou cujo coração poderia ser comparado ao terreno dos espinhos, são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho, até aceitam o Evangelho, mas depois ficam absorvidas pelas coisas deste mundo e deixam de ter tempo e motivação para se prepararem para o reino vindouro. Estão absorvidas pelos cuidados da vida e pela sedução das riquezas. O seu interesse secular
impede-as de alcançar maturidade espiritual e de viver uma vida de acordo com os princípios do Evangelho. Raramente estão dispostas a sacrificar algo na sua vida pela pregação da palavra. Entre os tipos de ouvintes, tipo terreno dos espinheiros, existem alguns que aceitam com simpatia a palavra de Jesus, mas não chegam a viver plenamente os valores do Evangelho. Por isso, eles deixam-se seduzir e absorver pelos valores do mundo. Um bom exemplo bíblico do terreno dos espinhos é a história do jovem rico. Alguém que tinha o anseio de fazer algo significativo, tinha o desejo de ser salvo, mas que finalmente acaba por desistir diante de outras dificuldades maiores que se colocavam diante da sua vida. E agora contemplamos um outro tipo de terreno, o bom terreno. E este, muito provavelmente, meus queridos irmãos e amigos, é o tipo de terreno que nós gostaríamos que nós mesmos fôssemos. Este terreno é diferente dos outros três. Ele não é duro como o primeiro, nem é superficial como o segundo, nem é impuro como o terceiro. Ele simplesmente está disponível para receber a palavra do Senhor e frutificá-la da forma adequada. É o terreno ou é o coração daqueles que são humildes o suficiente para reconhecerem que são pecadores. É o terreno daqueles que estão suficientemente disponíveis para receber novas verdades quando elas aparentemente parecem contrariar o seu princípio de vida. São aqueles que encontram motivação na palavra do Senhor para mudar a sua vida, para associar os valores da sua existência ao exemplo deixado por Cristo. Meus queridos amigos, hoje à tarde, quando nós formos distribuir este livro, que em certo sentido nós podemos considerá-lo como também uma semente. Quando vocês olham para aqui para a frente, vocês veem várias largas centenas de livros. É como se fosse um grande saco cheio de sementes, à espera de ser lançado nas mãos daqueles que provavelmente precisam desta mensagem, precisam destas informações, necessitam realmente conhecer a respeito de um Deus que ama e que deseja salvar cada uma destas pessoas. Hoje à tarde nós vamos ter a oportunidade de colocar na mão de muitas pessoas este pequeno livro, com a sua pequena mensagem, mas que tem um potencial germinativo que poderá fazer a diferença entre a vida e a morte. Deixem-me contar-vos a história de um senhor chamado John Courier. Em 1948, John Courier foi condenado por um crime que cometeu. E a sentença era a prisão perpétua. Mas por bom comportamento, alguns anos mais tarde, ele teve a sua pena comutada para um período mais curto de tempo. Ele não iria, portanto, ficar para sempre na prisão e a sua pena foi reduzida e ele foi posto a trabalhar numa fazenda no estado do Tennessee. Ali ficou durante uma série de anos e quando em 1968 saiu uma ordem para que ele fosse libertado, lamentavelmente, a carta do Ministério Público nunca chegou às mãos de John Courier. Vários anos mais tarde, cerca de uma década depois, um funcionário do Estado interessou-se por verificar alguns arquivos antigos e descobriu a carta que deveria ter sido entregue a John Courier e vai até aquele lugar onde, mesmo depois de ter falecido o dono da fazenda, aquele condenado continuava a trabalhar, passada uma década, continuava a trabalhar honesta e fielmente até cumprir a sua pena. E este funcionário lhe diz: John, você está liberto da sua pena há 10 anos. 10 anos a trabalhar inutilmente. 10 anos privado da liberdade.
10 anos a viver como um condenado, sendo que já lhe tinha sido dada a ordem de liberdade. Meus queridos amigos, pensem que talvez existam muitas pessoas que ainda não receberam a sua ordem de liberdade. Ainda não receberam a carta que lhes diz que a sua sentença terminou. Talvez esteja em nossas mãos justamente aquela que é a mensagem de boas novas para essa pessoa. Pode ser que você encontre hoje à tarde muitas pessoas que não se interessem por aquilo que nós temos a oferecer. Mas provavelmente para muitos, para algumas destas pessoas, isto poderá ser a diferença entre a vida e a morte. E eu gostaria de que pudessem assistir este vídeo, que é um testemunho de como livros como este podem efetivamente fazer alguma diferença na vida de alguém. Olá, eu me chamo Preciosa Maria, vivo em Castelo Branco e quero partilhar convosco algo que mudou a minha vida para sempre. Eu era cristã, procurava conhecer Deus e estudava a sua palavra, frequentava uma igreja evangélica. Só que eu não tinha aquele sentimento de verdadeira comunhão, intimidade com Deus. Faltava algo na minha vida, faltava a verdadeira alegria. Era o que eu pensava na altura. E eu buscava, e não encontrava. Não conseguia encontrar aquilo que me faltava. Pensei várias vezes procurar outras igrejas para conhecer, para ver como eram e para ver se elas teriam para me dar aquilo que eu andava à procura. Um dia, durante uma semana de férias, eu tive o privilégio de ter nas minhas mãos um livro que me ofereceram. Uma amiga que eu tinha conhecido há pouco tempo no Facebook. Ela pediu uma amizade e quando nos encontramos nessa semana em que eu estive de férias, ela entregou-me um pequeno livro. Eu olhei para o livro, agradeci-lhe o livro, até lhe disse que já tinha lido o livro. Ela ficou admirada, mas eu guardei o livro com a intenção de dar o livro a uma irmã. Depois de me despedir da minha amiga, eu, folheando o livro, verifiquei que afinal eu não tinha lido aquele livro. Eu tive um livro com uma capa muito parecida na minha mão, mas não era este. E então eu comecei logo a ler o livro. Devorei o livro. Já era tarde quando eu comecei a ler, não o li todo nesse dia, mas no dia seguinte eu acabei o livro. E eu fiquei maravilhada. Eu só posso agradecer a Deus por Deus ser tão maravilhoso e me ter dado o privilégio de, na minha mão, ter vindo cair este pequeno livro para além da imaginação. Este livro salvou a minha vida. Nós também teremos a oportunidade, certamente, de encontrar pessoas como a Preciosa, a respeito de quem este livro poderá fazer a diferença na sua vida. Poderá fazer a diferença na sua vida, poderá fazer a diferença na nossa vida. Porque se você experimentar ver na vida de alguém, ser um instrumento de salvação na vida de outro alguém, vai ver que isto também vai mudar a sua vida. Hoje à tarde, meus irmãos, eu gostaria de convidar a que um grupo significativo de nós, talvez nem todos possam vir, mas também é importante que aqueles que talvez não tenham disponibilidade para sair, para ir distribuir o livro, que possam vir a si mesmo, porque haverá um grupo de pessoas que ficarão aqui para orar enquanto outros saem para fazer a distribuição.
Gostaria muito de que, hoje à tarde, esta igreja pudesse, em peso, também estar disponível para que estas largas centenas de livros que aqui estão possam ser pulverizadas pela nossa cidade, pela nossa ilha, de maneira a que muitos possam receber esta semente germinativa que contém a palavra de Deus, aonde a mensagem da salvação está a ser posta no coração de muitos. E que nós possamos ser usados pelo Senhor para levar ao bom terreno esta mensagem que o Senhor quer oferecer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos fortaleça e que, acima de tudo, nos ajude a termos a disponibilidade para, com convicção, nos aventurarmos no trabalho da sua obra. Não esqueçamos aquilo que vimos a semana passada: orar e trabalhar. Este é o segredo do sucesso. Se nós quisermos ver as bênçãos de Deus serem derramadas, precisamos sair do nosso canto confortável, disponibilizarmos-nos, arriscarmos-nos no meio da tempestade deste mundo, para aí sim vermos Deus operar maravilhas. Que Deus o abençoe, meu irmão, que Deus o fortaleça, que o Senhor possa encontrar na sua igreja corações disponíveis para serem usados por Ele. Amém. Para finalizarmos o culto desta manhã, vamos entrar em número 327, 327, Mensagem ao Mundo. Nosso grandioso Deus que habitas nas alturas dos céus, Tu que vieste a este mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Tu que foste o nosso Salvador e que continuas sendo, Senhor, o nosso remidor, que nos prometes que um dia voltarás a este mundo. Senhor, nós Te agradecemos por tudo aquilo que Tens feito por nós. E neste momento, de uma forma muito especial, nós queremos com humildade pedir-Te perdão
por vezes pela nossa negligência no cumprimento da missão que Tu um dia nos deixaste. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos possas hoje à tarde dar a motivação necessária para às 16 horas estarmos aqui para podermos realizar esta pequena e humilde tarefa que nos é pedida, a tarefa de semear, de disseminar a palavra e a semente do Evangelho. Bondoso Senhor, motiva-nos, encoraja-nos, dá-nos, Senhor, este imperativo moral para que possamos nos aventurar ao Teu cuidado. Senhor, sabemos que os cerca de 3.000 quilos de alimentos que foram arrecadados em todas as superfícies comerciais aonde a ADRA arrecadou alimentos neste final de semana, só foram possíveis porque filhos Teus estiveram disponíveis para se arriscar a ponto de verem as bênçãos caírem sobre eles. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, mas sabemos também, Senhor, que somente quando nos disponibilizamos a fazer o trabalho é que as bênçãos podem ser percebidas. Te agradecemos, Senhor, pelas cerca de 800 doses de salada que Tu nos deste a oportunidade de distribuir a semana passada. Te agradecemos pela generosidade colocada no coração daqueles que ofereceram os alimentos que puderam proporcionar a realização deste projeto. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que foram os voluntários que deram cumprimento à realização desta iniciativa. E agora, bom Pai, ajuda-nos a que nós mesmos também possamos partilhar desta mesma experiência. Coloca, Senhor, entusiasmo, alegria e confiança no nosso coração. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.